Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Um prazer estarmos juntos. Um prazer tratarmos de assuntos realmente importantes. Tinha um humorista há muitas décadas atrás que falava do FEBEAPA, o festival de besteiras que assola o país. Talvez numa pandemia o festival de besteiras assola o mundo. Agora com o apelido de fake news, de rumores. Precisamos enxergar a importância, o perigo da informação de baixa qualidade, que pode até ceifar vidas. Pessoas foram linchadas pela informação de serem bruxas. Isso não na Idade Média, mas há pouco tempo. Para falar o mínimo e não entrar nas questões ideológicas, partidárias, que tanto polarizam e fragmentam a família, os casamentos, as amizades. É muito triste que sejamos tão carentes de valor, que busquemos valorização em opiniões radicais, sem o menor compromisso com a verdade e com a responsabilidade que todos nós possuímos. O Pequeno Príncipe diz que nós somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. E aí está uma verdade espiritual da máxima importância. Todas as informações que espalharmos, que repassarmos, que produzirmos, serão imputadas a nós em todas as suas consequências. Teremos que responder por tudo aquilo que espalharmos, que disseminarmos, que compartilharmos. Isso tem o lado sombra, quando se tratar de mentiras, de informações não comprovadas, e terá o estado luz, o lado luz, quando espalharmos esperança, gratidão, o bem. Por isso já fica o convite para, caso você entenda que esse nosso momento faça sentido, possa ser útil para alguém, compartilhe. É um trabalho de rede, envolvendo seres espirituais e seres na matéria, com corpo ou sem corpo, encarnados ou desencarnados. Que assim seja. Vamos ao estudo de hoje. Hoje estamos estudando as questões 15, 16 e 17 desse livro, O Consolador, psicografia de Chico Xavier sobre o trabalho, as respostas que Emmanuel, o seu guia espiritual,
fornece para questões muito interessantes a partir de uma estrutura idealizada pelo próprio Emmanuel, falando das dimensões científicas, filosóficas e religiosas da vida. Ou seja, abrangendo todo o conhecimento responsável e de qualidade produzido pela humanidade. Porque todo conhecimento de qualidade está inserido em alguns desses campos ou integrando-os todos esses campos. Hoje, na questão 15, inauguramos o subitem física, já que a primeira abordagem é sobre a ciência, já que nós nas primeiras perguntas falamos sobre a questão da química, agora atingimos o campo da física. E a pergunta número 15 diz o seguinte: existem espíritos especialmente encarregados da execução das leis físicas no planeta terrestre? E a resposta vem a seguinte: essa verdade é incontestável. E o homem poderá examinar e estudar constantemente, oferindo o melhor proveito na sua rotina de esforços perseverantes. Ou seja, todo aquele que refletir e estudar, perceberá pelos efeitos inteligentes, exatos, integrados, que só podem vir de uma origem, de uma fonte também inteligente. Não podem ser do nada, não podem ser da matéria, não podem ser de um fator que não possui inteligência. Porém, continua Emmanuel, todas as definições do materialismo serão inúteis em face da realidade irrefutável dos fatores transcendentes em todos os grandes fenômenos físicos da natureza. A própria ideia de evolução já fala de uma lei e de uma força presidindo essa lei, instituindo essa lei, que faz com que tudo se aprofunde, se integre, se irmane. Se fosse o acaso, estatisticamente, o acaso teria tanta chance de trazer consequências evolutivas quanto involutivas, fazer a humanidade tanto andar para frente quanto andar para trás, da mesma forma que os nascimentos colocados diante do acaso, diante da probabilidade, geram 50% de seres do sexo masculino e 50% do sexo feminino. Os fatos da história, as situações da natureza, não poderiam todas elas gerar consequências positivas. Se estão ao acaso, gerariam tanto consequências positivas quanto negativas, tanto construtoras quanto destruidoras. Se, e assim acontece, assim atesta a própria ciência materialista, desde as formas mais primitivas de vida, a vida vem se tornando cada vez mais complexa, os seres cada vez mais inteligentes, mais capazes. Se tudo, enfim, evolui apenas positivamente,
mesmo em meio a distorções e a dificuldades, há sempre uma evolução geral nos corpos da criação, dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal. Se há sempre uma evolução do próprio processo de aprendizado, de conhecimento, mesmo antes do advento da escrita, se tudo sempre progredia tanto, não apenas no corpo, mas também no conhecimento, é forçoso, somos obrigados a aceitar a existência de um fator positivo, de uma força do bem, de uma tendência evolutiva de tudo que existe. E a tendência evolutiva de tudo que existe pode ser apenas um novo nome para Deus. Não é? Pergunta 16. As novas revelações científicas positivadas pelos professores Thomson, Rutherford, Ramsay e Soddy, entre outros, o inquiridor, o entrevistador de Emmanuel, perguntou sobre as revoluções lá da década de 40 e 50, no campo da física, sobre os átomos e os elétrons. Essas revelações científicas são passíveis de fornecer o exato conhecimento de todas as etapas da evolução? Emmanuel responde da seguinte forma: a ciência propriamente humana poderá estabelecer bases convencionais, mas não a base legítima em sua origem divina, porquanto os átomos e os elétrons são fases de caracterização da matéria, sem constituírem o princípio nessa escala sem fim, que se verifica igualmente para o plano dos infinitamente pequenos. Então, da posição em que o ser humano está, há descobertas sem fim a serem feitas no que Emmanuel chama de plano dos infinitamente pequenos, assim como as há, ou seja, descobertas magníficas, profundas, importantíssimas a serem feitas no plano dos infinitamente grandes, da estratosfera. Assim, os microscópios como os telescópios nos revelarão parcelas crescentes e surpreendentes de verdade. Já dizia ele naquele tempo. Pergunta 17, enfim, de hoje. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? Diz Emmanuel: as noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais. Tanto é assim que a lei de causa e efeito, que a lei de ação e reação, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Todas essas leis podem igualmente servir de base para as pesquisas da matéria e do espírito. Veja se não é verdade. Então, as noções modernas da física aproximam-se cada vez mais do conhecimento das leis universais.
em cujo ápice repousa a diretriz divina que governa todos os mundos. A diretriz divina que governa todos os mundos. Vamos dizer assim, a lei que é a Constituição Universal, é a lei de amor, sagrada e única, como Emmanuel se refere nesse livro, ou o mandamento maior, como Jesus nomeou ao revelar que o sentido da vida, o princípio universal, basilar, fundamental, é: amarás a teu Deus de o teu entendimento, com todas as tuas forças, com todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está toda a lei e os profetas, disse o Mestre. Como ele dizia também, quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. E continua Emmanuel: os sistemas antigos envelheceram. As concepções de ontem deram lugar a novas deduções. Estudos recentes da matéria vos fazem conhecer que os seus elementos se dissociam pela análise, que o átomo não é indivisível, que toda expressão material pode ser convertida em força, ou seja, matéria e energia são dois estados da mesma substância, e que toda energia volta ao reservatório do éter universal. Há um éter universal, uma matéria escura, no dizer científico, que concentra toda a energia assim que uma matéria se desfaz, se desagrega. Com o tempo, termina Emmanuel, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente. E os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, nas suas reflexões, nas suas descobertas, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. Tão absurda é a ciência materialista quanto uma impossível teoria que atribuísse ao violão a música executada, que atribuísse ao mármore a escultura feita, ignorando o artista que está por trás, que manipula o instrumento, que manipula a pedra na confecção da arte. Supor uma arte sem artistas é tão absurdo como supor uma criação sem Deus. Porque a matéria, por si, não possui qualquer capacidade de inteligência, e teria que ser uma inteligência superior, que justifique tudo o que existe no universo. O movimento dos astros, o encadeamento das energias e principalmente a evolução de todo o princípio material e princípio espiritual que regem do átomo ao arcanjo, numa realidade incontestável e que a ciência materialista não tem como explicar. Que a gente estude sem dogmas, porque não pode haver ciência com dogmas, com preconceitos, com exclusões prévias. Todas as hipóteses precisam ser respeitadas e consideradas pela ciência, ou então deixa de ser ciência. Assim como toda religião precisa forçosamente
deixar também os seus dogmas, as suas ideias fechadas, irracionais, sob o risco do descrédito absoluto. Fortaleçamo-nos na ciência, na filosofia e na religião. É exatamente o objetivo de Emmanuel nesse estudo. Avancemos com as luzes espirituais e nossa própria luz se dinamizará em atendimento a Jesus quando disse: brilhe a vossa luz. Que assim seja, graças a Deus. Saudando agora os amigos que estão conosco aqui nesse estudo: Andréa Santos, Mônica Silva, lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos os amigos encarnados e desencarnados do reino nominal, animal ou vegetal que estiverem em nossos corações, que eles recebam esse influxo de luz que foi gerado pela comunhão dos nossos corações, das nossas mentes, do melhor de nós, com corações e mentes luminosas que nos dirigem, que nos orientam, que nos ensinam. Sandra Gomes comenta assim: estudar a evolução é muito bom para o nosso desenvolvimento. Sem dúvida, há uma lei de evolução. E todo aquele que contempla a evolução deduz a existência de Deus. Mônica vibrando também pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos no mundo. Sandra Gomes dando o seu boa noite. Enir Cajazeira pedindo vibrações pela saúde do filho, que ele receba nossas melhores energias, a partir da natureza, passando por nós, se multiplicando e se dinamizando e chegando até Deus numa explosão de luz e de amor que cobre a multidão dos pecados, que cura a multidão das doenças. E Andréa Salvatore dando também o seu boa noite. Muito bom você estar aqui, Andréa. Um grande abraço a todos. Um prazer estarmos juntos. Amanhã continuaremos esses nossos estudos. Que cada vez mais estejamos todos conscientes da importância da integração e do aprofundamento de ciência, filosofia e religião, nos seus melhores aspectos, sem dogmas, sem preconceitos, sem projetos de poder, de forma a estimular a nossa expansão, a nossa evolução. Que assim seja sobre toda a Terra. Que toda a Terra receba nossas melhores energias e daqueles que se associam a nós nesse momento. Compartilhem, não se esqueçam, passem tudo que for de bom, retenham tudo que for de ruim, pois nós somos eternamente responsáveis por aquilo que nós cativamos. Um grande abraço e até a próxima.